Boa noite, graça e paz. Amém. E hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Gálatas. Vamos ver do capítulo 1 ao capítulo 6 em mais ou menos 12 a 14 semanas. Domingo após domingo estaremos aqui reunidos para louvar a Deus e ouvir a sua voz através desta pequena e poderosa carta aos Gálatas. Recentemente eu estive, como a igreja sabe, na África, e eu aprendi bastante, descobri muitas coisas. Uma das coisas que eu descobri é que as mulheres são iguais, estejam elas na África ou estejam elas no Brasil. Quer saber como eu descobri isso? Era um sábado ensolarado e a maioria, feita de mulher, decidiu que nós deveríamos conhecer o lindo mercado de uma cidade chamada Gabo, ou Gabu. Até hoje eu não sei se era Gabo ou Gabu. Ora os africanos a chamavam de Gabo, ora a chamavam de Gabu. Mas enfim, eu não tive opção, entrei no carro e fui com os meus amados irmãos para o centro da cidade, que ficava a mais ou menos 1 hora da aldeia, para conhecer o belíssimo mercado de Gabo. E aí, o que era para durar alguns minutos, foi prolongado para algumas horas. E talvez você esteja se perguntando, por quê? Porque as mulheres amam lojas. Estejam elas dentro de um ar-condicionado, de um shopping center com ar-condicionado, ou estejam elas no mercado empoeirado, lá da África. Mas o fato é que eu me sentei e fiquei esperando pelas irmãs escolherem seus vestidos. E o missionário Tony me viu entediado e disse, pastor, por que você não vai escolher uma camisa típica para pregar amanhã na igreja de Gabo? E eu disse, por que não? Vamos fazer isso. Eu e o irmão Geraldo saímos de lojinha em lojinha, banca em banca, procurando uma camisa masculina, irmãos. E para minha surpresa, nós não encontramos, ou só encontramos depois de muita luta. Até eu estava já cansado de procurar quando, como auxílio do tradutor, perguntei a um dono de uma loja, meu amigo, por que é que vocês não têm camisas para homem aqui? Aí ele disse, meu amigo, elas compram mais. E aí eu fiquei dentro daquele mercado, irmãos, pensando, de fato, elas são iguais. Estejam elas em João Pessoa, estejam elas em Gabo, na África, elas compram mais. Mas ali, estando naquele mercado, eu percebi mais do que isso. Embora as mulheres, pelo menos naquele momento, me parecessem todas iguais, as lojas à minha volta não eram todas iguais. Havia lojas para roupas de festa, havia lojas para roupa do dia a dia, havia lojas de comida, havia lojas para comprar celulares, perfumes, havia diversidade no mercado de Gabo. Foi quando eu me lembrei da amada igreja brasileira, digo, a igreja do Brasil e não apenas a nossa igreja. Me lembrei que como aquele mercado, a igreja brasileira, ela vive diversidade. Diversidade, sim, muitas vezes louvável. A diversidade da cultura, dos dons, dos ministérios, do serviço, da expressão de adoração, mas também uma diversidade que não é tão admirável. Uma diversidade que muitas vezes é estranha e perigosa. Uma diversidade que engana e machuca, porque mistura, distorce e perverte o Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, os brasileiros adoram numa igreja de muitos evangelhos. Há algumas igrejas que pregam o que chamamos de evangelho da prosperidade e apresentam Jesus como a chave para o sucesso material. Outras igrejas apresentam Jesus como a solução de todos os problemas familiares. Sua ênfase é na família. Há uma igreja que, por exemplo, chama-se Santuário da Família. Não é mais o Santuário
de Deus. Há igrejas que apresentam Jesus como o antidepressivo mais poderoso do mundo e que pode promover o sentir-se bem em toda e qualquer circunstância. Há igrejas que apresentam Jesus como a cura para todas as doenças do mundo. E há tantas outras, com tantas ênfases, com tantas mensagens. Mas estas bastam para que eu e você percebamos que estamos dentro de uma igreja com muitos evangelhos. E eu posso tolerar, aceitar e até louvar a diversidade cultural, a diversidade na expressão do louvor, como por exemplo vivemos hoje. Mas será, queridos, que há mais de um evangelho? Será que nós podemos tolerar a diversidade do evangelho de Jesus Cristo? Ou da mensagem destas igrejas? Será que toda mensagem que ouvimos através da televisão é de verdade evangélica? Será que todas as igrejas que carregam no título o nome Igreja, Jesus Cristo, Deus ou Espírito Santo, será que elas pregam o Evangelho da Bíblia Sagrada? Infelizmente eu tenho que dizer não. E segundo o que vamos estudar na carta aos Gálatas, o Evangelho ele é único, excepcional. Não tem paralelo ou genérico. Ou é ou não é. Vivendo então num ambiente de diversidade perigosa, nós precisamos conhecer o verdadeiro evangelho, saber onde encontrá-lo, saber o que ele é e saber como nos defender também dos falsos evangelhos. Gálatas vai nos ajudar a entender tudo isso e muito mais. E certamente será uma bênção. Espero que o ar-condicionado domingo que vem esteja funcionando, porque vai ser uma bênção, mas eu vou aqui derreter de calor. Eu acho que está melhor por aí, mas por aqui está uma bênção. E é porque eu trouxe o púlpito lá de baixo para cá pensando no ar-condicionado. Com um calor desse e sem microfone, como dizem por aí, só Jesus na causa. Vamos abrir o texto, queridos, ou vamos ler o texto que já está aberto em suas mãos? Gálatas, capítulo de número 1. Há um presente para vocês também no boletim. Para aqueles que não têm a NVI, hoje, pela primeira vez no ano, nós temos o texto impresso no boletim. Primeira e, se Deus permitir, a última, porque eu quero muito que você traga a Bíblia para a igreja e não confie no boletim. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, para aqueles que têm dúvida do que Paulo está dizendo, ele repete. Como já dissemos, agora repito, estou falando sério mesmo. Se alguém
lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite e por esta rica oportunidade que temos de começar a semana na tua presença. Muito obrigado por tudo que já fizemos até aqui. Muito obrigado pela presença da banda Arravá, por suas letras cristocêntricas que falam de ti e do que fizestes na cruz e que nos convida a responder a tua mensagem de salvação. Agora, Senhor, nós nos aproximamos da tua palavra, momento que para nós é o mais alto do nosso culto. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações e que hoje seja o começo de uma maravilhosa série de mensagens para a glória do teu nome e para a alegria eterna dos teus filhos. É assim que nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo, como bem sabemos, ele passeou pelo Império Romano por mais ou menos 30 anos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e plantando igrejas em várias cidades do Império. Certo? Depois de um sucesso missionário. Nos capítulos 13 e 14, como disse, de Atos, ele planta igrejas na região da Galácia e segue adiante, mas chega em Antioquia e conta das bênçãos que o Senhor realizou no meio dos gentios naquela região. Mas logo surge um problema que dá origem a essa carta. Qual era o problema? Falsos pregadores e um falso evangelho. Paulo prega o evangelho de Cristo, segue viagem, institui pastores, líderes locais, mas logo outros líderes se aproximam da região e começam a distorcer o evangelho. Quando Paulo fica sabendo, ele se apressa e escreve esta carta com pelo menos 3 objetivos maiores. Um deles, convidar os Gálatas ao retorno, convidar os Gálatas para não há genérico insubstituível e por isso é muito importante que o conheçamos. Hoje, neste parágrafo de introdução, há 3 verdades sobre a unicidade do Evangelho, ou sobre o Evangelho de Deus que é único. E eu as coloquei aqui na segunda página do seu boletim informativo. Se você quiser acompanhar, você pode fazê-lo. 3 verdades, queridos, sobre a unicidade do Evangelho. Primeira delas, o Evangelho é único e se acha revelado na Escritura Sagrada. O Evangelho é único e se acha revelado somente na Escritura Sagrada. Você pode perceber o padrão de Paulo, ou um dos seus padrões ao escrever suas cartas. Geralmente ele trabalha na primeira parte a doutrina, a parte mais teórica, e na segunda parte a parte prática, ou as aplicações para o dia a dia. Você percebe isso em suas cartas. Você também percebe o seu início. Ele sempre tem uma saudação e ele sempre tem uma oração. A carta de Gálatas também é feita de 2 partes, uma parte doutrinária e uma parte prática, mas ela não tem esse momento inicial prolongado, saudação e oração. Só tem saudação. Por quê? Porque Paulo parte para o assunto principal sem sequer orar pelos seus irmãos, como fez em outras cartas. Talvez você não consiga notar lendo a versão portuguesa, mas no grego, queridos, quando Paulo diz no primeiro verso
que ele não é um apóstolo enviado por homens ou por pessoa alguma, esta expressão não de pessoa alguma ou por parte de homens, ela é enfática, ela é forte. Forte o bastante para o pastor presbiteriano Philip Ryken dizer que Paulo está de pé e possivelmente gritando, pois ele se acha chateado, triste, indignado. Por que ele se acha indignado? Porque os falsos mestres estão na Galácia e eles atacam o seu apostolado, atacam o seu ministério. E antes que você diga, Paulo é um vaidoso, preocupado com a sua reputação, me escute, para não tirar conclusões precipitadas. Ele começa dizendo, Paulo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Deus Pai e por Jesus Cristo, que foi ressuscitado dos mortos. Qual é o problema, irmãos? Os pregadores do falso evangelho estão dizendo na Galácia que Paulo é um apóstolo de segunda classe, se é que ele é um apóstolo de verdade. E sabe, há alguma lógica, coerência no que eles dizem, e é bem importante que frisemos isso. Eles estão dizendo que Paulo não é do colégio dos apóstolos, de fato ele não era dos 12, e para aquele tempo, como também para hoje, os apóstolos eram únicos. O termo vem antes de Jesus Cristo e significava alguém enviado por um órgão maior, com autorização para falar em nome daquele órgão. Com Jesus e no Novo Testamento, o termo ganha mais força dentro deste espectro. Os apóstolos eram aquelas pessoas que foram chamadas por Jesus, treinadas por Jesus e enviadas por Jesus. Até então, só existiam 12, não existiriam mais. Então é válida a preocupação ou a fala, em certo sentido, dos falsos pregadores. Paulo não é um dos 12. Como é que Paulo se defende? Alguns estão dizendo que ele não caminhou com Jesus. E ele diz, de fato, eu não caminhei com Jesus. Eu não sou apóstolo da parte de homens, não fui enviado por pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele não esteve com o Cristo histórico 3 anos e meio como os demais, mas ele esteve com o Cristo ressurreto na estrada de Damasco e muito tempo até este tempo. Eles estão dizendo, Paulo, você é de segunda categoria. Paulo diz, não, o meu apostolado tem origem nos céus, eu o recebi de Deus. É interessante notar isso, gente. Os pastores eram ordenados como são hoje, indicados pela igreja e ordenados, autorizados por um órgão maior. Paulo fez isso várias vezes, mas os apóstolos não. Os apóstolos foram comissionados, ordenados e enviados pelo próprio Cristo. E a questão é tão séria, e isso é importante, para que você veja que não há apóstolos nos dias de hoje. A questão é tão séria que quando Judas traiu Jesus e abandonou a causa, os discípulos não ousaram escolher o 12º. Se você quiser, faça a leitura de Atos 1 e veja como isso aconteceu. Foi na base da sorte. E você pode dizer como é que os apóstolos fizeram isso. Sabe por que eles fizeram isso? Por temor. Se a questão é Cristo chamando homens, vamos jogar a sorte. Deixa a questão nas mãos de Deus. Agora eles estão dizendo, Paulo, você não esteve entre os 12. Paulo diz, eu sei, mas ele esteve comigo. E por que Paulo defende o seu apostolado? Não é por orgulho, vaidade, pela preocupação com o seu nome, é por preocupação com o nome de Cristo, gente. Porque se os falsos mestres conseguissem diminuir o apostolado de Paulo, logo conseguiriam diminuir a mensagem de Paulo. E a mensagem de Paulo era o Evangelho de Cristo.
Então, quando ele sai já na defesa do seu apostolado, ele não está dizendo, estou preocupado com a minha reputação, não. Ele está dizendo, eu estou preocupado com a reputação de Cristo. Eu recebi o evangelho de Cristo como os demais. E se vocês mudarem este evangelho, a igreja sofrerá. O evangelho de Cristo é o evangelho que foi confiado aos apóstolos. Naquela época, estavam na boca e na pena dos apóstolos por ordem de Cristo. Depois disso, ele está aqui, nas sagradas Escrituras. Posso ouvir amém? Por que é tão importante para os nossos dias dizer que o evangelho é único e ele se acha revelado na Bíblia e somente na Bíblia? Vou apresentar 3 posturas cristãs contemporâneas equivocadas. E para não dizer que vou falar apenas dos católicos, vou falar 2 vezes dos protestantes. Está certo, Clécio? Por que é importante dizer, queridos, que a Bíblia, que o evangelho está revelado somente na Bíblia? Porque alguns cristãos pensam estar em pé de igualdade com os apóstolos. Quer um exemplo disso? Isso é uma postura liberal. Olham para a Bíblia e escolhem no que crer, no que não crer, gosto disso, não gosto daquilo. Quer um exemplo disso? Estava eu numa festa de aniversário, um senhor se aproxima e me pergunta, pastor, o que você acha da soberania de Deus na salvação? E eu comecei minha resposta por Romanos 9, carta de Paulo. Antes que eu pudesse desenvolvê-la, ele me interrompeu e disse, pastor, eu não quero a opinião de Paulo, eu quero a sua opinião. Eu disse, meu irmão, a opinião de Paulo é a opinião de Deus. Ele disse, não, a opinião de Paulo é de Paulo, a sua opinião é sua. Você pode fazer teologia tanto quanto Paulo. Isso é uma postura liberal, irmão. Para ele, Paulo não estava sob inspiração quando escreveu o que escreveu. Para ele, Paulo falava sobre Deus e não por Deus. Os céticos modernos, inclusive cristãos, parecem incoerentes, né? Mas são. Dirige a Bíblia, que acrescenta a Bíblia, que tira da Bíblia, que manipula e empurra Deus como se pudesse fazer. É a Bíblia que dirige a igreja para onde Deus quer. Amém, queridos? Antiga e única revelação. Gastar tempo, dinheiro com as Escrituras sagradas. Amém? O evangelho é único e ele se revela ou está revelado na Escritura Sagrada. Segunda verdade sobre a unicidade do evangelho. Está distorcendo o microfone, Kleber? Vocês estão sentindo ou sou eu? O evangelho é único e está centralizado em Cristo Jesus. Do apostolado, Paulo vai à mensagem, de sua autoridade ele vai ao seu Salvador e gasta a maior parte desta saudação com Cristo e com o Evangelho. Ele nos apresenta o coração do Evangelho, o cerne do Evangelho, a parte mais importante dele. Antes, porém, ele nos dá uma saudação evangélica. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça trata da origem do Evangelho, é por graça de Deus, e paz do seu efeito. Ele gera paz entre Deus e os homens, e entre os homens também. Logo depois da saudação, ele diz que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era perversa. E isto, segundo a vontade de Deus Pai, a quem seja glória para sempre. Algumas verdades maravilhosas sobre o Evangelho. Primeiro, gente, note, Jesus voluntariamente, a natureza do Evangelho, voluntariamente se entregou por nossos pecados. A morte de Cristo não foi um ato de amor, em primeiro lugar. Não foi também um ato premeditado para ficar conhecido na história. A morte de Cristo
foi uma oferta por nossos pecados. Cristo morreu no nosso lugar. Glória a Deus por isso. Ele fez isso com o objetivo, o propósito, a fim de nos resgatar de algo. Paulo chama aqui desta presente era perversa. Salvação tem um caráter futuro do julgamento de Deus, mas ela tem um caráter presente. Uma das mensagens fortes de Gálatas é a liberdade cristã, e Paulo já no início diz, ele morreu a fim de resgatá-los desta era presente. Diz João em sua primeira carta que o mundo jaz no maligno. Mas Paulo diz aqui que embora o mundo esteja no maligno, Deus preservou os seus do maligno, dentro do mundo. Depois ele vai nos falar sobre a origem do Evangelho. Isso exalta a Deus e humilha o pecador. Porque Paulo diz que Jesus se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. E isso, segundo a vontade de Deus Pai. Não foi porque eu quis, não foi porque eu busquei, foi porque Deus planejou na eternidade salvar o homem pecador. Foi Jesus quem se entregou por nós. Ele fez isso para nos salvar, ou seja, não poderíamos nos salvar. E ele fez isso segundo a vontade do Pai. Jesus quem fez isso, Deus Pai quem fez isso, o Espírito Santo quem faz isso no nosso coração. Toda obra é dele do começo ao fim. Por isso Paulo diz, a ele, somente a ele seja a glória para todo o sempre. Ele não divide essa glória com ninguém. Como é que eu desfruto destas verdades aqui, gente? Lembrem-se, esta carta foi escrita para cristãos. Os Gálatas eram cristãos. Ou seja, o crente precisa ouvir o Evangelho. Está me ouvindo, meu irmão? O cristão precisa ouvir o Evangelho. Lembre-se, os Gálatas estão se desviando de um evangelho ou do evangelho verdadeiro para um outro falso. O nosso coração constantemente se desvia de Deus. E uma das razões pelas quais precisamos ouvir o evangelho sempre é para voltarmos ao verdadeiro e único caminho. Como é que Paulo combate o falso evangelho? Exaltando o verdadeiro. João Calvino, reformador do século XVI, traz um comentário muito interessante e eu gostaria de ler para vocês. Ele diz, Paulo começa esta carta enaltecendo a graça de Cristo para atrair a atenção dos Gálatas e fixá-las em Cristo. Por quê? Se tivessem apreciado corretamente o benefício da redenção, jamais teriam caído em opiniões contrárias ao cristianismo. Aquele que conhece a Cristo de maneira apropriada, contempla-o com sinceridade e apega-se a ele com afeições intensas, este é absorvido na contemplação dele e não deseja qualquer outro objeto. Ele conclui, o melhor antídoto para purificar nossa mente de quaisquer erros ou superstições é guardar na lembrança o nosso relacionamento com Cristo e os benefícios que Ele nos outorgou. O que é que Calvino está dizendo, gente? A melhor maneira de afugentar do nosso coração os falsos evangelhos é se deleitar no verdadeiro. Tome, por exemplo, este verso de Paulo. Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar. Medite nisso na sua casa. Se Ele se entregou por nós, por que Ele fez isso? Lembre-se que você não pode conquistar a salvação. Lembre-se que você não pode satisfazer um Deus santo e perfeito.
Lembre-se que um dia, ou talvez ainda hoje, você estava ou está mergulhado nos seus próprios pecados. Lembre-se que você precisava ou precisa de um Salvador. Lembre-se que Jesus resolveu ser o seu Salvador. Imagine uma mulher se afogando no mar, e você está passando de barco e resolve lançá-la um manual de sobrevivência. Vai ajudar, queridos? Ela vai poder abrir para sobreviver, faça isso, aquilo, ela se afogando. Ela precisa de um manual. Do que ela precisa? De um Salvador. De um homem ou uma mulher corajosa que pule na água e a resgate da morte. Cristo é o nosso Salvador. Como é que ele fez isso? Como é que ele pulou na nossa morte para nos dar vida? Grave esse termo no seu coração. Pense nele durante a semana. Morte substitutiva. Morte substitutiva. Ele morreu no nosso lugar. Por que ele fez isso? Porque eu e você não poderíamos fazer o reencontro entre um Deus santo e um homem pecador. Jesus fez isso, se entregou na cruz do Calvário para realizar aquilo que eu não posso realizar. Depois de longas 3 horas de viagem no Senegal, com um taxista que não sabia passar 3 marchas consecutivas e que quase matou um dos grupos da gente de missões, eu resolvi pregar o Evangelho. Eu disse, só pode ser por isso. Eu não posso passar por esse sofrimento todo se não houver um propósito. Preguei o Evangelho para ele a partir de uma pergunta que eu lhe fiz. Ele era muito ruim no volante. Eu disse, meu irmão, para ser gentil, né? É muito difícil dirigir no Senegal, né? Isso em inglês. Aí ele disse, no Senegal tudo é difícil. Aí eu falei, é mesmo? Mas você sabia que a salvação eterna é a coisa mais fácil do mundo, pelo menos para nós? E aí ele ficou curioso, muçulmano, disse, como é a história, rapaz? Eu disse, sim, salvação é a coisa mais fácil do mundo. Ele me explique. Eu disse, eu vou explicar. O islamismo que você segue, bem como todas as religiões do mundo, falam de salvação por obras. Você tem que seguir as regras. Você tem que acertar, marcando X. Você tem que ser o que eles esperam que você seja. Mas você consegue? Ele disse, não, eu não posso ser perfeito. Eu disse, eu também não. O cristianismo, diferente de tudo no mundo, ele nos diz que a salvação é fácil. Basta olhar para aquele que foi a oferta e o ofertante por nossos pecados. O deixei com esse barulho. Espero que ele esteja pensando nele e lendo a Bíblia dos Gideões que eu também dei para ele de presente. Mas o fato, queridos, é que o Evangelho é único na sua proposta. E ela não é apenas futura. Cristo nos salvar da ira de Deus, ele nos salva da presente era. O que isso significa para mim e para você, gente? Nós vivemos no mundo. Jesus nos enviou para o mundo. Ele disse, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, eu oro para que o Senhor os preserve no mundo. Ele nos enviou para o mundo. Ao mesmo tempo, ele retirou dos nossos ombros a condenação do mundo, a escravidão do pecado, a perseguição do diabo. Em Cristo nós estamos verdadeiramente livres. Uma salvação assim me humilha e me prepara para algo maior. Me humilha porque eu quero ser o meu Salvador. Me humilha porque todos nós, na verdade, todos nós queremos ser nossos salvadores. Nós gostamos daquela religião que diz, olha, faça isso, isso, isso e você será salvo. Nós gostamos da promessa secular que diz, a felicidade está ao seu alcance, se esforce e você conseguirá. Mas na prática, ninguém consegue definitivamente. Isso me humilha, porque eu não posso salvar a mim mesmo.
mas isso me prepara para a adoração. Se foi Cristo que fez isso por mim, e se Ele fez isso segundo a vontade do Pai desde a eternidade, e se isso dar a Ele um lugar ainda mais exaltado, isso me coloca de joelhos para levantar as mãos e adorar aquele que me salvou. Você pode ficar chateado por não ter participação, ou você pode dar glória a Deus porque sem participação alguma Ele resolveu nos salvar. O Evangelho, queridos, ele é único e está centralizado em Cristo Jesus. E por fim, para finalizarmos por hoje, o Evangelho é único e por isso ele difere dos evangelhos modernos. Não existe mais de um. Ou eu estou pregando falso, ou eles estão pregando falso. E eu e muitos outros comigo estão pregando o verdadeiro. Depois de uma saudação evangélica, Paulo parte para os Gálatas e para os falsos mestres. E ele faz isso com uma certa tristeza no coração, com um pesar no coração, surpresa. Ele diz: admiro-me, eu estou surpreso de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. É interessante notar que Paulo não os descarta, Paulo não os abandona. Por usar o tempo presente, Paulo está indicando que eles ainda não foram completamente. Vocês estão no processo de queda, mas ainda não foram. Parem, retrocedam. Por quê? Porque se vocês abandonarem o Evangelho de Cristo, o único, vocês estarão abandonando o próprio Deus que os chamou por meio de Cristo. Mais do que isso, vocês serão vira-casacas, enganados, porque estarão seguindo outro evangelho que na realidade não é o Evangelho de Cristo Jesus. Quem os seduziu? Quem os enganou? Os cristãos judeus, ou judeus cristãos do primeiro século, chamados de judaizantes. Eles seguiam Paulo, de cidade em cidade eles perseguiam Paulo para, por assim dizer, corrigir o evangelho da graça de Paulo, ou de Cristo. Eles diziam às pessoas: sim, Cristo salva, mas só Cristo não. Cristo e a obediência à lei de Moisés. Cristo e a sua performance de religião. Cristo e a sua observação dos preceitos divinos. Cristo mais alguma coisa. Paulo diz que com isso, os falsos profetas perturbaram a igreja de Gálatas, da Galácia. Mais do que isso, perverteram o Evangelho de Cristo, gente. Eles chegaram com uma nova mensagem. Imagine a cena: eu prego para vocês, vocês estão salvos se depositarem fé somente em Cristo. Chega um outro pregador e diz: não, mas semana passada o pastor disse que eu estava salvo, e agora você diz que não, eu tenho que depositar isso, tenho que fazer aquilo. Você entra em confusão. Mais do que isso, medo. Estou salvo ou não estou salvo? Vou para onde se Cristo voltar? Quando morrer, vou para lá ou vou para cá? Percebe a confusão? Mais do que confundir a igreja, eles estavam tocando na glória de Cristo. O termo perverter no grego significa inverter. E comentando o texto, Stott diz que eles pegaram o evangelho, colocaram de costas e de cabeça para baixo. Mas você diz, eles fizeram só um pouquinho. Eles só mudaram um pouquinho. Cristo mais a lei. Mudar um pouquinho é colocá-lo de costas e de cabeça para baixo, porque só existe um evangelho. E isso é tão sério, mas tão sério, que Paulo declara com ira santa no coração uma maldição sobre os falsos pregadores. Mas veja que ele se inclui dentro da maldição. Ele não diz vocês, ele diz nós. Gálatas, se um de nós ou um anjo do céu aparecer-lhes pregando outro evangelho que não aquele que vocês receberam, que este pregador seja amaldiçoado.
Antes que vocês se esqueçam, eu vou repetir: se outro pregador com uma outra mensagem aparecer dentro da igreja, que ele seja amaldiçoado. Ser amaldiçoado aqui é ser banido para sempre da presença de Deus. E você pode estar pensando: este Paulo não tem nada a ver com Cristo. É porque a gente lê o que quer. Porque o próprio Cristo disse dos falsos profetas: melhor é pegar uma grande pedra, amarrá-la ao pescoço e se lançar ao mar, do que desviar um só dos meus pequeninos. Palavras de Cristo. Paulo está no mesmo espírito. Ele está tão comprometido com a mensagem do Evangelho que ele termina esse parágrafo dizendo: eu já abri mão de perseguir a aprovação dos homens. Acaso vivo eu para agradar os homens ou a Deus? Se eu vivesse para agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Pregar o Evangelho muitas vezes é me tornar inimigo de quem me ouve. Porque pecador sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo, não gosta de ouvir que é pecador. Muitas vezes eles vão me odiar. Eles vão querer que eu pare. Eles vão me apedrejar como fizeram. Eles vão me bater. Mas pouco me importa. Estou preocupado em agradar o meu Deus. Qual é a mensagem destes últimos versos, queridos? Stott diz, ela é clara. A mensagem é: só há um evangelho. E comentando sobre a postura moderna, ele vai dizer mais. A opinião popular vai nos dizer o seguinte: o evangelho muda de acordo com o tempo, e nós não podemos condená-lo à fossilização do primeiro século. Há muitos evangelhos que levam a Deus. Comentário de Stott. Paulo diz: não, só há um evangelho e ele jamais muda. Diante dos falsos evangelhos ou dos evangelhos modernos, o que eu direi? Se não forem o evangelho da Escritura, todos eles bem intencionados, bonitinhos, boa oratória, eloquência, pode ter o que for. Se não for este evangelho, é falso evangelho, é falso profeta. Há igrejas que vão dizer que o evangelho é Jesus mais a obediência. Venha para Cristo, aí você vai. Aceita a Cristo, você aceita, aí depois eles mandam por e-mail. Agora, para se manter salvo, você precisa obedecer 15 mandamentos na segunda, 10 na terça, 50 na sexta. E aí você descobre que não consegue. E fica cheio de pavor no coração. Meu Deus, eu não consigo. E agora o que será de mim? É assim ou não é, gente? Há outras igrejas que vão dizer: não, o que você crê não tem importância alguma para mim. O que importa é ser boa pessoa, é amar o próximo. No que você crê, pouco me importa. Mas e Cristo? Morreu em vão? Se todo mundo pode se salvar, irmã Edna, então a gente tem Cristo na cruz por quê? Vocês me entendem? Não é necessário a morte de Cristo se eu posso me salvar. E nós corremos grande perigo, gente, quando ouvimos os falsos evangelhos. Perigo da condenação. Me escute, eu já estou terminando. Os falsos pregadores serão condenados eternamente se não se arrependerem do pecado de perversão do evangelho. Eles estão pensando que estão arrebentando avião, mansões, rádio, televisão e um monte de coisa mais. E a prova da bênção de Deus para eles é isso. Segundo Paulo aos Romanos, Deus abandona os homens aos seus próprios desejos e pecados e os deixa, e eles seguem pensando que estão arrebentando. Na verdade, estão acumulando ira para o dia do juízo. Mas os ouvintes também são amaldiçoados, infelizmente, talvez eternamente, se não ouvirem o evangelho genuíno. E certamente o serão existencialmente. Sabe por quê?
Porque o evangelho bíblico liberta. O falso evangelho prende. Porque ele oferece salvação através de condição ou condições. Quer um exemplo? Hoje um aluno meu me disse que a sua tia deixou a igreja porque foi pedir oração a um pastor e o pastor disse: eu só oro se você depositar a oferta. A condição do falso evangelho é: faça alguma coisa e Deus fará por você. E quando eu não tenho dinheiro para ofertar, ninguém ora por mim? Ele não me escuta mais? Ele não me ama mais? Eles vão dizer: a cura para todos vocês, mas você precisa ter fé. E aí eu tenho fé. Jesus disse que era um grão de mostarda. Eu tenho pelo menos isso. Mas o câncer não vai embora, a doença não vai, o problema não muda. E aí como é que eu me sinto? Condenado, culpado. Isso deve ser comigo. Eu não sou bom o suficiente para Deus realizar um milagre. Quantas pessoas você não conhece assim? O negócio é sério. E aí as pessoas vivem condenadas no presente pela culpa e pelo medo. Mas me escute, por favor. O evangelho bíblico não tem condições. O evangelho bíblico é incondicional. Jesus sabe que eu não consigo preencher as condições, por isso ele as preencheu por mim. Jesus sabe que eu não vou obedecer a lei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, por isso ele obedeceu toda a lei no meu lugar. Jesus sabe que eu não terei dinheiro para ofertar e pouco lhe importa se eu terei dinheiro ou não amanhã. O que lhe importa é que na cruz do Calvário ele pagou por completo a minha dívida. Jesus sabe que eu não terei fé todo dia com a mesma intensidade. Mas o que muda isso no coração dele, se desde a eternidade ele decidiu soberana e livremente me salvar? Eu vou quebrar as condições, eu não vou preencher as condições, eu não vou chegar nem perto delas, porque eu não consigo. Louvado seja o Senhor, porque Ele veio até o pecador que sou e disse: Renan, você não consegue, mas eu consegui por você. Isso é uma bomba evangélica no nosso coração. Sabe por quê, gente? Porque isso nos livra da perseguição pela aprovação do homem. E muito mais, nos livra da luta para conquistar as bênçãos de Deus. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador cruz mostrou amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou gentilmente. Capacidade para isso, poder para isso, competência para isso. Por isso, o Senhor entregou a vida na cruz do Calvário como sacrifício perfeito.
E é por isso que nós te adoraremos para sempre. Durante a nossa vida nós levantaremos as nossas mãos e adoraremos somente Jesus Cristo. Mas ao entrar nos céus, nós também só adoraremos ao Senhor, porque não temos capacidade para entrar nos céus. Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, presos, éramos escravos desta presente era em que vivemos. Por livre e soberana graça, sem estipular condições, sem estipular regras, o Senhor se entregou por nós. Não perderemos a salvação amanhã, não a conquistaremos depois de amanhã. Nós não podemos perder aquilo que não é nosso. A nossa salvação vem de Deus. Produz em nós, Senhor, amor verdadeiro, paixão verdadeira. Produz em nós interesses santos pelo Teu Evangelho e pela propagação do Teu nome, pois Ele é o único meio pelo qual um homem pecador pode ser outra vez amigo do Senhor. Liberta-nos, protege-nos das falsas mensagens, retira de sobre os ombros dos meus irmãos qualquer culpa, qualquer resquício de legalismo, qualquer resquício, ó Deus, de mensagem falsa. Que hoje eles se alegrem na Tua presença, por saberem que foram salvos somente pelo Senhor. Que eles se alegrem em suas fraquezas, que eles não tenham medo nem vergonha de se sentirem pequenos, fracos, cambaleantes às vezes. Que eles se alegrem no Deus forte que os salvou na cruz do Calvário. Hoje e sempre nós te daremos toda honra, toda glória e todo louvor. É no Teu nome, Salvador bendito, para a glória dEle, por amor ao Teu nome, que nós oramos. Amém e amém.